Salve galera, tudo bem com vocês aí do oitavo ano? Comigo tá tudo bem. E como é que vocês estão passando aí a quarentena em casa? Estão cuidando de vocês, da sua família? Estão lavando as mãos? Cuidado pessoal, que a pandemia de coronavírus aí, o bicho tá pegando. Bom, vocês sabem por que eu tô aqui? Pra gente continuar nosso estudo de história, tá? Eu vou mandar também vídeos de filosofia depois, tá bom? Estou gravando o primeiro de história, depois eu gravo os de filosofia, eu vou disponibilizar tudo para vocês no Positivo On, tá? Vocês estão vendo o mouse aqui, ó, mexendo na tela? É a tela do meu computador e é por aqui que a gente vai fazer nossa aula. Vocês vão me ver no cantinho do vídeo e eu vou abrir, claro, a apostila aqui na tela do computador para a gente poder estudar juntos. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês abram o vídeo, acompanhem esse vídeo com a apostila de vocês. Então abram a apostila de vocês, peguem uma caneta, peguem um marca-texto, se preparem para a gente ir avançando as páginas juntos e podermos fazer o nosso estudo juntos, tá bom? E após vocês finalizarem, depois de vocês terminarem de assistir os vídeos, responderem os exercícios que a gente vai fazer juntos, vocês devem fazer o seguinte. Então olhem o mouse aqui, ó. Nós temos o menu livros, que é o menu que eu vou usar para abrir o livro. Nós temos as trilhas, aqui no menu atividades, é aqui no menu atividades que eu vou postar os vídeos para vocês assistirem, então prestem atenção, tá bom? E no menu avaliações, ó, cliquei aqui no menu avaliações, já abriu, olhem aqui o menu avaliações, é nele que eu vou postar exercícios valendo nota para vocês, tá bom? Ó, Revolução Industrial, que é o tema que nós vamos falar na aula de hoje. Revolução Industrial já está aqui, ó, 10 questões para vocês fazerem, não se esqueçam. Oitavo A, 5 já fizeram. No oitavo B, nenhum aluno fez ainda, tá? Eu vou dar mais uma semaninha aqui, até dia 19, para vocês fazerem isso, ó, confirmei, ok. Oitavo B também, até dia 19. E na outra semana, do dia 19 até o dia 27, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, tá? Até dia 26 vocês vão ter para fazer. Quem quiser pode começar já, tá? Revolução Francesa. Então, ó, nós vamos estudar a Revolução Industrial. Eu vou gravar esse vídeo em duas partes, parte 1 e parte 2, e vocês devem assistir o vídeo, acompanhar a aula com a apostila, estudar, fazer a leitura e responder os exercícios aqui, tá bom? Não se esqueçam. Vamos lá então. Na semana que vem, na outra semana, eu mandarei para vocês os vídeos da Revolução Francesa. Também vou gravar dois vídeos, vou dividir em duas partes. A Revolução Francesa para a gente poder estudar juntos, tá bom? Beleza? Nesse mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui agora. Então vamos lá, gente, sem perder mais tempo. Vamos lá para livros, oitavo ano História. Ok, abriu aqui os livros dos bimestres. Livro primeiro bimestre. Vamos colocar aqui em tela cheia. Ok. Então, vamos relembrar o que a gente já estudou esse ano? Capítulo 1, nós falamos das revoluções inglesas, pessoal. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Foi o fim do absolutismo na Inglaterra. A burguesia tramou um plano e, através da violência, através da guerra, tomaram o poder dos reis. O rei perdeu a cabeça, o Carlinhos, lembram? E aí a burguesia, através do parlamento, começaram a comandar a Inglaterra. Guardem isso na memória, porque é justamente na Inglaterra, após a burguesia tomar o poder, que vai acontecer a Revolução Industrial. O primeiro país do mundo que teve a Revolução Industrial foi na Inglaterra. No capítulo número 2, nós estudamos o Iluminismo. O Iluminismo, né? O século das luzes, século XVIII, quando novas ideias começaram a surgir e essas ideias mudaram o mundo. Então nós falamos sobre os filósofos iluministas, Voltaire, Rousseau, Barão de Montesquieu, falamos de novas ideias econômicas como o liberalismo lá do Adam Smith, a ideia do comércio e da economia dos países serem livres, sem interferência do governo. Nós abordamos tudo isso em sala também, tá? Então aproveitem para revisar. E hoje, claro, né, eu sei que já comecei isso com vocês, tá? Revolução Industrial, mas a gente vai retomar aqui nos vídeos, tá bom? E depois, na semana que vem, eu mando para vocês sobre a Revolução Francesa, capítulo 4, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver que página que está aqui. Página 28. Então coloquem aí, pessoal, na página 28, o início do capítulo da Revolução Industrial. Olhem só, uma obra de arte do Henry Piau e do Thomas Bury, tá? O quadro se chama Vista da Estrada de Ferro através de Chatmoss.
1831 1833. Essa linha de trem ela também é uma ótima representação da Revolução Industrial. Essa linha de trem ela liga duas cidades famosas da Inglaterra, Liverpool e Manchester, tá? E claro, como vocês podem perceber aqui na imagem, é uma linha de trem, um trem primordial, um trem bem antigo, um dos primeiros modelos de trem criados na história, um trem movido a vapor da fumaça do carvão. Está levando pessoas e produtos, matérias-primas, por exemplo, de uma cidade para outra. Liverpool fica no mar, tem um porto, era muitos dos produtos ingleses que eram vendidos pelo mundo inteiro a partir do século 17 e 18, 19, partiam da cidade de Liverpool, cidades litorâneas da Inglaterra. Manchester não fica no mar, fica mais no interior do território, mas Manchester até hoje é uma das cidades com mais fábricas, mais indústrias na Inglaterra, tá? Vamos lá então, vamos continuar aqui. É dessa maneira que a gente vai fazer, então acompanha aí comigo, beleza? Bom, vocês sabem que o Organize Ideias é para retomar alguma coisa que a gente estudou antes, né? Então aqui a questão número 1 pergunta quem assumiu o poder depois da Revolução Puritana na Inglaterra, a pergunta número 2 pergunta a contribuição da Revolução Puritana para a economia da Inglaterra, a pergunta número 3 qual o significado comercial que a Revolução Puritana trouxe à Inglaterra, e a 4 pergunta o que representou a Revolução Gloriosa de 1688 para o povo inglês. Tá? Tudo isso daqui a gente já estudou no capítulo de Revoluções Inglesas, vocês podem pausar o vídeo e corrigir as respostas de vocês aí, beleza? Bom, vamos falar então deixa eu virar aqui. Vamos falar então das origens da Revolução Industrial? Bom, eu já falei para vocês agora há pouco que foi na Inglaterra que a Revolução Industrial ela surgiu, mas ela não aconteceu do nada. E eu digo mais para vocês, se não fosse a Revolução Industrial, como que a gente poderia estar tendo uma aula aqui, um vídeo gravado com uma tecnologia que é recente, né? A tecnologia da internet, dos gravar vídeos, etc. Como que tudo isso que a gente está fazendo agora, você que está assistindo no teu celular ou talvez no seu notebook, como que tudo isso que a gente está fazendo agora seria possível se não tivesse acontecido a Revolução Industrial na Inglaterra e essa Revolução Industrial não tivesse se desenvolvido ao longo de séculos, até hoje, não é verdade? Então, quando a gente fala das origens da Revolução Industrial, é como que começou pouco a pouco a acontecer, tá? Bom, vamos lembrar que a Revolução Industrial e o aumento da produção de produtos na Europa começou no final da Idade Média, quando aquela classe, a burguesia, começou a surgir, né? Os habitantes das cidades que se envolviam com o comércio, que tinham fábricas não, porque não existiam fábricas ainda, mas tinham pequenas oficinas de manufaturas, como essa imagem aqui, ó, isso é uma oficina de manufatura. Percebam uma mulher produzindo um tecido em um tear de madeira primitivo com as próprias mãos, na verdade. A gente chama isso de uma oficina de manufatura. Ela reunia às vezes ela era até mesmo na casa das pessoas, e percebam que ela está trabalhando usando as suas mãos. Então, esse trabalho nas oficinas de manufatura, pouco a pouco vai começar a se desenvolver e vai chegar um momento que vão começar a surgir fábricas e o mundo vai mudar, por isso que a gente chama de Revolução Industrial, tá bom? Então, essa maneira de produzir produtos nas oficinas de manufatura não era muito dinâmico, né? Os produtos demoravam para ser produzidos, você não produzia muitos produtos assim por dia, e aí você comercializava esses produtos por um preço alto, porque você não fabricava muito, e tudo isso vai mudar com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai começar a produzir os produtos de uma maneira muito mais rápida, em fábricas, com máquinas, e isso vai abaixar o preço dos produtos, fazendo com que eles fossem comprados pelo mundo inteiro. E isso mudou completamente a nossa história, tá? Então, assim, nós costumamos dividir a Revolução Industrial em dois períodos, tá? Olhem o mouse lá. Dois períodos. O primeiro período, do início da Revolução Industrial, ele vai da metade do século XVIII até a metade do século XIX. E essa primeira fase se caracterizou pelo quê? Como que aconteceu essa Revolução Industrial? Eles usavam o carvão, tá, como fonte de energia para fazer os trens funcionarem, por exemplo, né, com a queima do carvão, aí que surgem as Marias Fumaças, os trens movidos a vapor. O ferro vai ser importante, o metal ferro vai passar a ser utilizado de uma maneira muito grande para fazer as máquinas, por exemplo, das fábricas, e máquinas a vapor, aí, então, como eu falei para vocês, vindas da queima do carvão.
a segunda revolução industrial, a gente chama de segunda revolução industrial porque na verdade teve uma evolução. Então aquela primeira fase da revolução industrial evoluiu e virou a segunda fase, que começou a partir do século XIX em diante. E caracterizou-se pela utilização do aço no lugar do ferro. O aço é um metal mais resistente. A eletricidade passou a ser usada também como forma de energia e hoje a gente vocês só estão vendo esse vídeo graças à eletricidade. Então a eletricidade ela foi, digamos assim, inventada durante o processo de revolução industrial. O ser humano passou a dominar a eletricidade e a usar ela para o seu bem. E também o petróleo, olhem ali, o petróleo também vai ser descoberto, vai começar a ser explorado no subsolo e também a gente sabe que o quanto que o petróleo é valioso até hoje, quanto que ele é usado para muitas coisas, como combustíveis, por exemplo, tá? Então são duas fasezinhas, ok? Tudo aqui nesse parágrafo. Leiam o texto aqui do William Henderson comigo, pessoal. O nome do livro é A Revolução Industrial. Vamos lá. Foi uma das maiores transformações da história. Em cerca de 100 anos, a Europa de sítios, rendeiros e artesãos tornou-se uma Europa de cidades abertamente industriais. Os utensílios manuais e os dispositivos mecânicos simples foram substituídos por máquinas. A lojinha do artífice pela fábrica. O vapor e a eletricidade suplantaram as fontes tradicionais de energia, que até então eram a água, o vento e o músculo. Os aldeãos, como suas antigas ocupações se tornavam supérfluas, imigravam para as minas e para as cidades fabris, tornando-se operários da nova era, enquanto uma classe profissional de empreiteiros, financeiros, empresários, cientistas, inventores e engenheiros se salientava e se expandia rapidamente. Era a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vai mudar a sociedade. O mundo era rural, o mundo era manual. Se você quisesse viajar de uma ponta de um país para outro, você tinha que ir a cavalo, ou a pé, ou de carroça. Tudo muda com a Revolução Industrial. As comunicações vão ficar mais rápidas, muitas invenções vão mudar o mundo, né? Vão mudar a maneira de fabricar as coisas, de produzir as coisas, o preço das coisas, vai mexer com as cidades, vai mexer com o campo, com as áreas rurais, vai fazer com que as pessoas comecem a se concentrar nas cidades e não mais no campo, como foi até a Revolução Industrial. As pessoas vão começar a se concentrar nas cidades, em procura de emprego nas fábricas. Então, o mundo se transforma profundamente. E hoje, no século XXI, nós somos fruto dessa Revolução Industrial, né? A maneira como a gente vive hoje. Tá? Virando a página, pioneirismo inglês. Inglaterra, pioneira, galera. Foi na Inglaterra que a Revolução Industrial começou, mas ela não começou na Inglaterra por acaso. Porque a Inglaterra reunia todas as condições necessárias para que fosse lá que a exploração do carvão, do ferro, a invenção de novas máquinas começasse a se expandir, tá? Então aqui nesse quadro azul nós temos essas explicações. Leiam comigo, é importante. Primeira bolinha. Primeiro motivo, gente, a criação de uma poderosa marinha mercante capaz de transportar grande quantidade de matérias-primas, as quais eram transformadas em produtos acabados nas oficinas inglesas e posteriormente comercializados em várias partes do mundo, tá? Então a Inglaterra tinha uma marinha, não só uma marinha de guerra, marinha militar, mas ela também tinha uma marinha mercante, uma marinha de comércio, muito poderosa e ela vendia seus produtos para o mundo inteiro e isso vai fazer com que a Inglaterra inicie também aí a Revolução Industrial, porque se a Inglaterra começou a produzir um monte de produto nas fábricas, ela tinha que vender esses produtos para o mundo todo. 2. O fortalecimento político da burguesia. A burguesia tomou a política para ela, pegou para ela o poder político quando ela fez a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e Gloriosa, proporcionado pelas revoluções ocorridas durante o século XVII, que possibilitaram a dinamização da economia inglesa. Então, quando a burguesia chega ao poder, ela começa a comandar as leis, por exemplo. Ela começa a criar leis para incentivar as fábricas, incentivar o comércio, incentivar a produção. Então, a burguesia começa a tomar as decisões e isso favoreceu a Revolução Industrial na Inglaterra. Terceiro, o acúmulo de capitais decorrentes do comércio mercantil com o Oriente e com as colônias da América, que seriam utilizados nos estabelecimentos das fábricas, na compra de máquinas e também da matéria-prima e na contratação de pessoas para trabalhar como mão de obra. Sim, então a marinha, todo esse comércio marítimo que a Inglaterra fazia, fez com que a Inglaterra ficasse muito rica, a burguesia inglesa muito rica, e esse dinheiro vai ser investido na Revolução Industrial.
Próximo, as jazidas de carvão e de ferro no subsolo. A Inglaterra tem muito carvão, tinha, hoje tem muito menos, muito carvão e muito ferro no subsolo da Inglaterra. Então eles não precisavam ir muito longe atrás dessas matérias-primas. Quando começou a acabar, ou até mesmo quando o petróleo começou a ser importante, eles tiveram que começar a buscar essas matérias-primas por navios em outros continentes, por exemplo. América, África, Ásia. E, último, a conversão religiosa da burguesia ao puritanismo. O puritanismo, galera, defendia valores como o trabalho e a poupança de dinheiro. Então, a religião, o puritanismo, os puritanos, muito parecido com o católico, a Bíblia é a mesma, por exemplo, eles valorizavam muito para a pessoa, por exemplo, ir para o céu, a pessoa tinha que ser uma pessoa trabalhadora, eles valorizavam esses valores, isso era importante no puritanismo. Então, a burguesia usava isso como discurso, né, para contratar pessoas, para que as pessoas valorizassem o trabalho, ninguém tivesse preguiça de trabalhar nas fábricas, e a gente vai ver ali na frente que não era muito fácil trabalhar lá no início da Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam até 16 horas, 18 horas por dia. Imagine que louco. Descendo a página, aqui ó. Ponte de Westminster, no Rio Tamisa, em Londres, pessoal. Olha que legal. O Rio Tamisa, que passa em Londres. Aqui nesse quadro a gente pode perceber, ó, em 1747, século XVIII, como que a Londres era. Olha que interessante, né? Da maneira como eles navegavam, tá? Ainda não haviam barcos movidos a vapor do carvão, tá? Mas pouco a pouco Londres foi mudando e se transformou também em uma cidade industrial. Bom, o que mais que contribuiu para a Inglaterra fazer essa revolução industrial? Aquela lei dos cercamentos que tinha sido feita antes da Revolução Inglesa até, gente. A lei dos cercamentos. Aquela lei que começou quando os grandes proprietários de ovelhas começaram a cercar as terras com arame farpado, com cercas, para evitar que as ovelhas se misturassem. Isso fez com que muitas pessoas, muitos camponeses que viviam no campo, tivessem que fugir de lá e ir morar nas cidades à procura de um emprego. Então tinha muita gente morando nas cidades, muita gente precisando de emprego, então não era difícil para os empresários, para os burgueses, contratarem mão de obra para trabalhar nas fábricas. Tá? Então tinha muita gente nas fábricas. Ó. Essas pessoas que eram do campo passaram a formar a mão de obra necessária para o trabalho nas fábricas. Tá bom? Nós chamamos esse processo de quando as pessoas saem do campo para ir buscar uma vida melhor na cidade de, grifem aí, êxodo rural. Tudo bem. O processo de produção industrial. Então, como que os produtos passaram a ser produzidos aqui, pessoal? Então, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, as pessoas começaram, a população também foi crescendo, o consumo de produtos também foi crescendo, tanto na Inglaterra quanto nos outros reinos e também nas colônias, na América, por exemplo. Então, as fábricas inglesas começaram a ter que produzir mais tecido, mais quantidade de tecido, mais quantidade de alimentos, e eles precisavam então inventar novas máquinas, novas maneiras de produzir cada vez mais roupas, alimentos para vender isso para o mundo todo, porque a demanda aumentou demais. Foi a partir daí que surgiu a necessidade de fazer a Revolução Industrial, de criar maneiras de produzir mais em menos tempo e gastando menos dinheiro. Então foi dessa forma que eles começaram a investir dinheiro no quê? No desenvolvimento de novas máquinas que fizessem com que a produção aumentasse. Então novas máquinas passaram a ser inventadas para produzir, por exemplo, roupas de uma maneira mais rápida e que essas roupas pudessem ser fabricadas com o menor custo possível para serem vendidas o quanto antes para gerar o maior lucro possível para o burguês, para o empresário, tá? E não era só as pessoas da Inglaterra que comprariam esses produtos. A Inglaterra ia, por exemplo, ia vender isso no mundo todo, tá? E a Inglaterra até então ela tinha os Estados Unidos como colônia. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra e lá no sul dos Estados Unidos eles produziam muito algodão. Então todo aquele algodão que era produzido no sul dos Estados Unidos era comprado pela burguesia da Inglaterra. Eles compravam esse algodão lá dos Estados Unidos e usavam o algodão também nas fábricas de tecido. Tá? Nós chamamos as fábricas de tecido disso daqui, ó, indústria têxtil, tá bom? E aí eles começaram a investir dinheiro em novas máquinas, novas maneiras de produzir os produtos, novos produtos começaram a serem inventados pouco a pouco, tá? E sempre com esse objetivo, ó. Eles queriam produzir máquinas capazes de
produzir cada vez mais, com maior qualidade e em menor tempo possível, tá? Então, como eles precisavam investir nessas máquinas de metal, eles começaram também a investir, além das fábricas de tecido, começaram a investir em outro tipo de indústria, a indústria metalúrgica. O que é indústria metalúrgica? Olhem aqui, ó, metal, galera, é as indústrias de metal, as indústrias que pegam o ferro, por exemplo, derretem o ferro, transformam o ferro na cadeira que vocês estão sentados agora, por exemplo. Então essas indústrias metalúrgicas passaram a se desenvolver também, porque exatamente por causa da necessidade de cada vez fazerem máquinas melhores, tá bom? Então a própria indústria de metais também começa a se desenvolver na Revolução Industrial. E a mão de obra não era uma preocupação, porque tinha muita gente desempregada na Inglaterra procurando emprego, então eles contratavam pessoas, demitiam, contratavam outras, isso não era um problema, tá? Bom, vamos lá. Com o tempo, então, começaram a buscar formas de energia capazes de movimentar as máquinas e aumentar a produção, a produtividade das fábricas. Então eles inventaram a energia a vapor, que é quando o vapor da queima do carvão faz muita energia e isso faz com que barcos, navios, até trens se movimentassem, tá? E também depois vai vir a eletricidade, o petróleo, que também vão ser fontes de energia que vão começar a ser usadas nas máquinas, nos carros, nos navios, em tudo, tá? Bom, tudo isso também, todo esse desenvolvimento industrial mudou também a maneira como o transporte acontecia, porque agora você não tem mais um barco à vela. Imagine um barco à vela, tem que esperar, precisa do vento para mover o barco à vela. Agora não precisa mais, agora você pode colocar um motor no barco, um motor baseado à queima do carvão, que libera o vapor e faz o motor funcionar, e aí o transporte ficou muito mais rápido. Lembram do trem entre Liverpool e Manchester? O trem também, olhem só, o trem facilitava esse transporte de mercadorias entre Liverpool e Manchester, e todos os meios de transporte também começaram a melhorar progressivamente, tá? Hoje nós temos até foguete espacial, não é verdade? Muito bem. Olhem só, aqui é uma máquina antiga, uma das primeiras máquinas aí da Revolução Industrial. Olhem que interessante, ó. Muito bem. E para fechar essa primeira parte do vídeo, pessoal, vamos falar das fábricas, tá? As fábricas. Gente, as fábricas se tornaram um grande símbolo da Revolução Industrial. É óbvio que antes das fábricas, os produtos eram produzidos nas oficinas de manufaturas, pequenas oficinas, ou até mesmo nas casas dos artesãos, dos trabalhadores. Então, com o surgimento das fábricas, que começaram a ser construídas nas cidades, grandes fábricas, barracões gigantescos, as fábricas mudaram a paisagem urbana, agora todo mundo olhava ao redor e tinha fábrica para tudo quanto é lado, tinha uma chaminé gigantesca soltando fumaça no céu, as pessoas iam trabalhar nessas fábricas, passaram a ter que cumprir um horário de trabalho nessas fábricas, e a fábrica era tão grande que lá na fábrica tinha máquinas, tinha trabalhadores, a própria matéria-prima também ficava lá na fábrica, então a fábrica é um grande símbolo da Revolução Industrial. Vou mostrar imagens de fábricas da época para vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha que interessante. Olha o tanto de gente trabalhando numa fábrica de motores, é uma fotografia mais recente, né? E aqui nós também temos uma outra fábrica, olhem só, o tanto de máquinas, maquinários. Gente, o que eu quero dizer? Com as fábricas, com o desenvolvimento de novas fontes de energia, eletricidade, petróleo, carvão, tudo isso fez com que o mundo mudasse. As coisas, os produtos começaram a ser produzidos cada vez mais rápido, com uma qualidade cada vez melhor, com preços cada vez mais baixos, e o mundo nunca mais parou essa revolução industrial. Até hoje, novos avanços em tecnologia acontecem todos os anos novas invenções são feitas, descobertas, e isso é realmente fascinante. Bom, retornarei no próximo vídeo. Bye bye, galera. Lavem as mãos.